Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. 21 milhões de reais, Josh Vander prepara PX para o Corinthians. Timão se prepara para receber dinheiro do Vasco em relação ao lateral esquerdo de 23 anos. Vasco vai desembolsar grana ao Corinthians. Vasco já havia desembolsado aproximadamente 16 milhões de reais para tirar o lateral esquerdo Lucas Piton do Corinthians. Na ocasião, adquiriu 60% dos direitos do jovem de 23 anos. O canhoto rapidamente conseguiu se firmar no Gigante da Colina, onde tem a confiança da comissão técnica para seguir sendo titular da posição. Vitor Luiz é o reserva imediato. A informação é da Central do Timão na manhã desta segunda-feira, 29. Vasco terá que pagar mais 5 milhões de reais ao Corinthians após Lucas Piton cumprir meta contratual, destaca. O montante é por mais 20% dos direitos econômicos do camisa 6, visto que estava estabelecido em contrato os objetivos do acordo fechado entre as partes envolvidas. Lucas Piton bate meta e faz Corinthians sorrir à toa. Lucas Piton atingiu 50 duelos como titular. Diante desta possibilidade, o Almirante agora terá 80% dos direitos econômicos do jogador. O alvinegro segue com 20% da fatia. No acordo da venda do lateral, o clube carioca concordou em comprar mais 20% dos direitos econômicos quando o atleta atingisse a marca de 50 jogos como titular, ou atuando por, pelo menos 45 minutos, acrescentou a Central. O prazo para pagamento dos 5,3 milhões de reais é de 30 dias. O Vasco agora terá 80% dos direitos econômicos de Lucas Piton. O Corinthians se mantém com 20% do defensor, completou. Dados e estatísticas do Transfermarkt mostram que Lucas Piton soma 1 gol e 8 assistências anotadas nas partidas disputadas até o momento com a Cruz de Malta. Vasco acerta a renovação com Vegetti até dezembro de 2025. O Vasco da Gama encerrou o impasse em relação ao salário e chegou a um acordo para renovar com o atacante Pablo Vegetti. Chegou ao fim o impasse na situação de Pablo Vegetti. O Vasco da Gama e os representantes chegaram a um denominador comum para a renovação de contrato. O novo vínculo será válido por 2 anos, ou seja, até dezembro de 2025. O que estava travando o acordo era a questão salarial. O centroavante queria uma valorização pelo desempenho no segundo semestre do ano passado. O argentino marcou 10 gols em 21 jogos do Campeonato Brasileiro, sendo uma peça fundamental na recuperação vascaína. Com tudo acertado, resta a formulação dos contratos para que as partes os assinem, o que será feito em breve. No novo vínculo, existe uma cláusula de renovação automática até dezembro de 2026. O que acontecerá se o camisa 99 disputar ao menos 60% dos jogos do Vasco em 2025? A informação é do site Globo Esporte. Estreia apagada. Vegetti fez sua estreia em partidas oficiais pelo Gigante em 2024 no empate com o Bangu, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O atacante foi titular, mas teve uma atuação apagada, o que ser atribuído ao fato de o Cruz Maltino ter jogado com 1 a menos desde o começo do jogo, o que o deixou isolado no ataque. Vasco buscará reforço para suprir a ausência de Paulinho. Sem Paulinho por muito tempo, a diretoria do Vasco da Gama vai ao mercado em busca de reforço para ocupar a vaga. O que ninguém queria foi confirmado. Na tarde desta segunda-feira 29, o Vasco da Gama comunicou uma grave lesão de Paulinho, que aconteceu no empate em 2x2 com o Bangu, no Mané Garrincha, válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Paulinho teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o que foi constatado em exames realizados em Brasília. O episódio foi ainda no primeiro tempo do confronto, aos 33 minutos, em disputa com o adversário, e foi substituído por Bruno Praxedes. A questão é que a previsão de retorno do meio-campista é por volta de 8 meses, ou seja, ficará quase toda a sequência da temporada afastado para recuperação. Segundo o jornalista Marco Vasconcelos, da Super Rádio Tupi, a diretoria vascaína vai em busca de um reforço para suprir a ausência. Quem o substitui? O técnico Ramon Dias tem algumas opções para a vaga de Paulinho dentro do elenco, enquanto o outro nome não vem. O próprio Bruno Praxedes, que foi o substituto diante do Bangu, é uma opção. Nos próximos dias, Juan Sfroza e Pablo Galdames chegarão e também poder exercer essa função. Jornalistas revelam pontos fortes e fracos de Galdames, reforço do Vasco. O Vasco da Gama contratou Pablo Galdames para a temporada de 2024 e jornalistas listaram pontos fortes e fracos do volante.
Pablo Galdames é mais um reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2024. O chileno de 27 anos é atleta do Genoa da Itália e deve chegar no Rio de Janeiro nos próximos dias. O principal fator para a contratação do jogador é a relação entre Vasco e Genoa, de acordo com o site Globo Esporte. Assim, os jornalistas do Chile e Argentina indicaram quais são os pontos fortes e fracos do novo reforço do Gigante da Colina. Na opinião do jornalista chileno Gabriel Illich do portal Em Cancha, Galdames é um atleta técnico que tem como ponto forte a bola parada e bom chute de longa e média distância. Além disso, possui qualidade para circular a bola no meio de campo. Pablo Galdames é um jogador muito técnico, que no meio-campo desempenha o papel de garantir que a bola circule com um passe muito bom. Ele tem um bom chute de média e longa distância, o que com o tempo lhe permitiu se tornar um bom cobrador de faltas, analisou Gabriel. Já como ponto fraco, o jornalista aponta que o chileno não tem um físico bom, bem como é criticado pela falta de garra dentro de campo. Outra situação é que o atleta não sabe lidar com pressão e comete atos inconsequentes se for pressionado. Seu principal ponto fraco é não ter um bom desempenho físico, o que é necessário em um meio-campista. Além disso, quando jogou pela seleção chilena ganhou o rótulo de jogador frio que não luta pela bola e que não suporta muita pressão, disse Gabriel Illich, que concluiu: quando se sente confortável pode ser um jogador que faz muita diferença, como no Chile e na Argentina. Mas quando se sente muito pressionado ou com pouco tempo de jogo, tende a ser inconsequente nos minutos que joga. Galdames brilha no Vélez. Apesar da passagem apagada na Itália, o novo atleta do Vasco brilhou com a camisa do Vélez Sarsfield. No time argentino, o volante atuou entre 2019 e 2021, participou de 61 jogos e anotou 3 gols. Assim, na opinião do jornalista Diego Bragana da Vélez Rádio, Galdames é bom de marcação, tem velocidade, mas possui forte personalidade, o que prejudica. É um jogador de boa marcação, corre muito, é aguerrido. Bom jogador, tem bom passe para fazer jogadas no meio. Ele tem personalidade forte, esquenta muito rápido e isso prejudica. No Vélez jogou muito bem. Na Itália foi mais difícil, tinha mais jogadores importantes. Acho que ele deveria ter ficado mais tempo no Vélez antes de sair, disse Diego Bragana. Revelado nas categorias de base do União Espanhola, o chileno acumula 226 jogos na carreira e 9 gols. Além disso, já participou de 12 jogos com a camisa da seleção chilena. Agora pode fechar com o Vasco. Igor Coronado fica livre para assinar. Em julho de 2023, o meia Igor Coronado, do Al Ittihad, revelou ter recebido proposta do Vasco para voltar ao Brasil. O jogador de 31 anos não é tão conhecido do público daqui por ter feito sua carreira no exterior. Na época, o Vasco, já com a SAF comandada pelas 777 Partners, tinha a concorrência do Botafogo, do Flamengo e do São Paulo. Coronado, de 31 anos, admitiu uma surpresa muito positiva na ocasião. Os mais concretos foram Botafogo, Vasco, Flamengo, São Paulo. De outros teve perguntas sobre salário, sondagens normais. Mas me surpreendeu porque foram muitos clubes. Te passei os nomes de clubes que passaram propostas. Isso me surpreendeu bastante, disse Coronado ao Globo Esporte. Pouco mais de 6 meses depois, o brasileiro está próximo de deixar a Arábia Saudita e quer voltar para cá. Em conversa com o técnico Marcelo Galhardo, Coronado ficou sabendo que não será mais aproveitado pelo Al Ittihad. De acordo com Rafael Brandino, empresário de Igor, a expectativa é que o adeus aconteça nas próximas semanas. Já está certo que ele irá sair, tanto que não será inscrito nas próximas competições. Recebemos algumas consultas do Brasil nas últimas semanas e com a rescisão na Arábia, vamos dar andamento. A janela de transferências do Brasil fica aberta até 7 de março. Até lá, Coronado já terá escolhido onde jogar. O Vasco, por exemplo, tem em Payet sua grande referência na armação de jogadas para 2024. Após acertar novo empréstimo junto ao Bragantino, Praxedes aparece como outra alternativa no Vasco de Ramon Dias. Entretanto, o argentino pediu publicamente mais contratações para qualificar seu plantel. Nos bastidores, o diretor de futebol Alexandre Matos está a todo vapor nas tratativas. Por enquanto, o Cruz-Maltino anunciou os zagueiros João Vitor e Robert Rojas e os atacantes David e Adson. Também estão acertados o lateral esquerdo Vitor Luiz, o goleiro Keiler e os volantes Pablo Galdames e Juan Sforza. Igor Coronado pode ser a cereja do bolo no ano Cruz-Maltino. Até o momento não há informações de nova consulta do Vasco, agora com Matos no comando do Departamento de Futebol em São Januário.
Só que o interesse ainda com Paulo Brax na função pode dizer alguma coisa. O próximo jogo do Vasco ocorre nesta quarta-feira 31, em Uberlândia, MG, contra o Nova Iguaçu, válido pelo Campeonato Carioca. Após 4 rodadas, o time de Ramon está em terceiro lugar. Ainda em janeiro, o elenco principal do Vasco fez uma pré-temporada no Uruguai, onde fez 2 amistosos. Em ambos, vitória magra por 1-0 contra São Lourenço, da Argentina, e Deportivo Maldonado, do Uruguai.